Bitcoin hoje busca os 47 mil dólares, faz uma recuperação muito inacreditável pra gente, completamente inesperado por muitos investidores que a gente tem, muitas pessoas achando que a gente ia descer. Então hoje a gente vai entender o que está acontecendo, o que pode acontecer nos próximos dias aí, e se a gente continua bullish nesse mercado. Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise técnica, análise gráfica de Bitcoin. Aqui você aprende e entende o mercado de uma forma inteligente e geral, tá? Então vamos começar aqui. Olha só, a gente está no gráfico diário. O gráfico diário a gente tem o clássico, né? Estrutura de alta óbvia, não tem nem o que falar aqui. Seguimos ainda, né, muito fortes em cima dessa LTA aqui, linha de tendência de alta. E nesse momento a gente tem uma recuperação, né, do dia anterior, que ainda falta muito tempo para esse dia acabar, para o fechamento desse candle. E ele seria interessante a gente fechar ele acima do anterior, para a gente ter uma certeza maior que a gente vai subir, tá? Então, se a gente não tiver isso, também não precisa ficar preocupado, que a gente vai analisar melhor o que está acontecendo. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês, tá? Que a primeira análise que você tem que ter, primeiro pensamento que você tem que ter é o seguinte, tá? A gente tem o valor de 50 mil dólares como um valor muito importante para a gente romper. Por quê? Mas por que, Douglas, 50 mil, cara? Porque a gente entende, a gente sabe que o mercado ele trabalha de uma forma meio estranha, né? Ele gosta de números redondos, 30, 40, 50. A gente vê que sempre nessas regiões tem alguma emoção, né? Tanto uma resistência aqui em cima, resistência e suportes também. Então a gente chega nos 50 mil, que é um número muito perto para os 65. Então a gente vê uma resistência e tá vendo ela ao vivo, né? A gente está acompanhando essa resistência, essa recusa do preço, mesmo que seja por pouco, para ele fazer um segundo rompimento. A gente vê que sempre, né, quando ele pega essas resistências, ele tenta de alguma forma proteger o preço, tanto para os compradores, tanto para os vendedores. Então a gente vê que sempre há luta nesses valores, né? A gente falou no nosso Instagram, segue lá se você não segue a gente. A gente falou que sem luta não há vitória, o preço precisa lutar para ter um lado vencedor, não tem jeito, tá? E eu também já falei para vocês que sempre quando a gente tem uma tentativa de rompimento, ainda mais que de primeira a gente tem uma recusa para depois fazer uma segunda tentativa, tá? Então a gente vê que a gente nesse momento aqui, a gente fez uma tentativa, falhou e rompeu pela segunda, tá? Então mesma coisa que a gente tentou pela primeira vez e pela segunda conseguimos. Então, por que não seria diferente nessa vez aqui, tá? Então, não se preocupe, a gente está tendo uma queda, eu falei com vocês, não se preocupe, a gente ainda está numa estrutura de alta. Mas Douglas, quando que essa estrutura de alta vai invalidar? Ela vai invalidar primeiro, se ela romper essa LTA para baixo, mas você pode tentar ver de outra forma, tá? A gente tá falando desses dias. A gente está tendo uma estrutura de alta de topos e fundos mais altos que os anteriores. Então a gente está tendo sim uma estrutura de alta. Enquanto este fundo que a gente vai criar esses dias, a gente não sabe quando, ele não pode de forma alguma vir abaixo desse último fundo que a gente teve nos 44. Ou seja, qualquer ponto acima desse 44 mil dólares, a gente ainda vai ter a formação, tá, de topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos que os anteriores. Então segue normalmente nossa tendência de alta e também um canalzinho de alta indicando, né, um movimento direcionado do mercado justamente nesse range que a gente está tendo. Então, sem pânico, apesar do dia vermelho de ontem, a gente não tinha motivo para ficar preocupado, porque ele teria que romper os 44 mil para a gente começar ali, criar alguma preocupação e nem para tanto, tá? Nem precisa ficar dessa forma. E hoje a gente teve uma surpresa que o preço recuperou lindamente, indo, né, ao contrário de muito pensamento de muitos investidores do mercado que achavam que ia morrer o Bitcoin, ele fez o contrário. Agora, quero mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Se a gente for no gráfico diário e usar o índice de força relativa, a gente vai ver o que a gente está falando esses dias, tá? O nosso índice de força relativa, ele está se mantendo acima da região 50. Região 50, se você não sabe, é a região meio termo do mercado. Acima da região 50, você tem uma região onde os touros dominam, onde o lado comprador domina, e para baixo a gente vê uma força maior do lado vendedor. Então a gente sabe que assim que ele se mantém acima da região 50, a gente tem um lado comprador vencendo, ou seja, a gente tem
uma força, uma probabilidade maior para o preço continuar subindo e subir mais, tá? Quando a gente passa da região de sobrecompra, né? A gente vê uma região, como o nome diz, sobrecompra, né? A gente tem uma compra acima do normal, a gente pode ter movimentos explosivos seguidos de correção. Ou seja, quanto mais, né, o preço sobe acima, a força compradora ou vendedora, ela sobe acima de uma região de sobrecompra ou sobrevenda, a gente tem uma grande probabilidade do mercado corrigir com mais força. Por quê? Porque se o preço está muito esticado, a força compradora está muito esticado, a gente vai ver pessoas que estão com um lucro absurdo realizando seus lucros e botando dinheiro no bolso. Então é normal a gente ver um movimento de preço muito esticado, um RSI muito forçado para cima, e principalmente na região de sobrecompra, a gente vê sim uma porcentagem de pessoas realizando e fazendo essa força cair, né, para depois retomar. A gente sabe que o mercado trabalha com respiros, né, ele faz sempre ondas, né, então a gente vê o preço subindo, realizando, sobe e realiza. E incrivelmente, né, apesar da gente ver o RSI, ele só brincar na região entre os 70 e 50, tá, a região que a força compradora está maior, mas também não está absurda, a gente vê que aqui ele consolidou, o preço consolidou dentro dessa região, mas o preço subiu, ou seja, é uma forma conservadora do preço subir com segurança. Então isso dá pra gente o que, Douglas? Isso dá pra gente uma margem pra gente ter uma explosão de preço, é o que a gente vem falando também. O mercado precisa de amadurecimento, ele precisa, né, amadurecer, ele precisa entender em qual período a gente está, o que a gente está precisando. Então, o que acontece? A gente vem falando que o mercado precisa, os investidores precisam de uma confirmação para eles terem certeza que agora a nossa tendência é majoritariamente de alta, tá? Ou seja, ele pode romper os 50, ter essa briga para romper, tá? A gente sabe que quando a gente tem uma queda, a gente tem oportunidade de entrada. Isso em quantidades maiores, a gente vê um movimento projetado de alta muito forte. Por isso a gente tem esses candles de recuperação, tá? Eu vou mostrar para vocês por dentro do dia de ontem e hoje o que aconteceu e você vai entender o que aconteceu, tá? Olha só. Então a gente está tendo região 50 mil aqui como resistência. Ou seja, se a gente romper, é o que eu venho falando com vocês, a gente tem uma região aqui, tá? Que é muito importante, e essa região aqui, como a gente não teve nenhum estouro do preço acima da região, tá? No gráfico diário, no RSI, a gente não viu, apesar dessa queda toda, a gente não viu ainda o preço vir fazer qualquer movimento forte acima da região de sobrecompra, levando a gente a crer que a gente está subindo modestamente, tá? A gente está subindo com uma força conservadora de compra. Então ninguém está se rebelando muito forte, a gente está tendo um movimento bem lento de alta e a qualquer momento a gente pode ter uma explosão e uma exploração, a gente pode explorar, tá? Essa região acima do 70 do RSI que indica sobrecompra. Então, por que não, né? A gente rompeu os 50 mil e a partir dos 50 mil a gente vê uma confirmação, uma confiança maior dos investidores no mercado e todo mundo entrar com um movimento projetado de alta muito forte. Isso indica iria confluir também com o nosso RSI, ou seja, ele ia subir no RSI, ia romper a região, entrar na região de sobrecompra e ao mesmo tempo ele ia romper uma resistência muito importante que é os 50 mil, ou seja, ele fazendo esses movimentos juntos em confluência, isso indica pra gente que a gente provavelmente teria um movimento muito forte de alta no RSI e provavelmente, se a gente tem um movimento projetado muito forte de alta na força compradora no RSI, a gente tem uma pernada muito alta no preço. Ou seja, a gente pode fazer um estalo de dedos e ter uma alta muito absurda. É o que a gente não vê, tá? A gente não tá vendo candles de 20, 30% em um dia só. A gente está sempre aos poucos. Por isso que a gente está tendo uma força conservadora no RSI, o que é ideal, né? O que precede uma força explosiva. Então vamos ficar espertos. A gente pode ter uma luta para romper esses 50 mil e depois ter alguma surpresa no mercado. A gente tem que ficar esperto nisso, tá? Assim como a gente pode, né, de alguma forma vir mais abaixo. E como eu falei para vocês, acima dos 44 mil você não se preocupa que a gente ainda tem uma tendência de alta forte, tá? Fica tranquilo. Gráfico de uma hora, vamos dar um zoom in aqui para entender o que aconteceu nesses dias, ontem e hoje, tá? Primeiro de tudo, a gente tem, né, a rejeição dos 50 mil.
Ele foi nos 50 mil, rejeitou, porque a gente sabe que isso é uma resistência muito forte, tá? É um valor exato ali, que o mercado gosta muito de valores redondinhos, zerinhos. Agora, ele fez uma rejeição, tá bem forte, a gente estava bem crente, o mercado estava crente que a gente estava fazendo pivôs de baixa, um atrás do outro, indicando assim que a gente poderia buscar valores mais abaixo. A gente fez até uma visita até os 47 mil. E era isso que o mercado queria que você pensasse, tá? Por quê? Porque ele gosta de dar oportunidade, tá? O mercado ele é feito de oportunidades. Quando você vê qualquer fundo, quanto mais ele desce, mais pessoas entram no Bitcoin. Mais pessoas entram no mercado porque encontram ali uma oportunidade. O cara que vê, né? O cara que tem uma visão, olha o gráfico diário, vê essa alta toda projetada do Bitcoin, né? E ele ainda não entrou ou entrou parcialmente. Ele vê um momento desse de queda e fala, como tá bem óbvio, bem claro que a gente tá tendo um movimento de alta muito forte, que ele não tem de parar, ele só fez uma recusada por causa dessa resistência forte que a gente tem nos 50 mil, a gente, acho que é um bom ponto pra gente entrar aqui. Então eles entram e faz o preço dar essa porrada que ele deu hoje recuperando, tá? Então é assim que ele trabalha. O mercado ele trabalha com surpresa e oportunidade. Então quando você tem oportunidade, você tem surpresa, é o que acontece, né? A gente vê que foi muito forte essa alta que teve. E como a gente estava falando anteriormente, acima dos 48 mil seria o ponto ideal, ó, babinha pra gente ficar. Mas por que acima dos 48, né? A gente teve um ponto nos 48 muito importante. A gente tentou romper 2 vezes, né? A gente vê que 48 ali formou uma região muito forte de resistência. E na terceira vez a gente conseguiu romper, tá? Isso no gráfico de 1 hora. Agora, quando ele rompeu, essa resistência dos 48 virou um suporte, né? Então, o que acontece? O preço tentou se segurar nessa região dos 48, tá? E fez até uma porrada, usou essa consolidação, deixa eu limpar aqui para vocês, para ficar mais bem indicado. Resistência, que agora virou suporte, a gente teve uma consolidação nessa região. Tá. Então a gente pegou um fôlego, limpou as pessoas que queriam vender e entraram pessoas novas no mercado. E agora depois a gente teve uma alta projetada para cima, rompendo 50 mil e depois rejeitando, tá? Então, beleza, tranquilão. Agora ele rejeitou os 50 e veio buscar valores abaixo, tá? É completamente normal, você pode ver que sempre, tá? Quando ele faz alguma tentativa de rompimento e falha, a gente vê uma queda bem forte. Vamos ver aqui. Ele tentou romper e fez uma queda de 5%. Isso eu acredito que seja em um dia. Então, né, 5% é considerável, mas em mercado de cripto a gente sabe que assim o mercado já vira. Segunda tentativa, ele tenta e faz uma queda de 8%, quase 10%. Então isso para o mercado pode ser apavorante, para alguns pode ser completamente desesperador. Então, se você não entendeu o macro, uma visão macro do mercado, não dá um zoom in, perdão, um zoom out, né? Dá um zoom para de longe para enxergar o mercado por uma visão maior, você acaba não vendo e ficando desesperado nesse momento, tá? Então a gente estava conversando. 44 mil era um ponto muito importante para ele segurar. Ele realmente se segurou nos 44 mil aqui. Então a gente conta ele agora como um grande suporte para o preço, né? Ele construiu essa região com essas quedas, ele construiu um suporte. É isso que o preço tem que fazer, tá? Você não vai ver o Bitcoin com qualquer ativo subindo para sempre, porque ele vai precisar no meio do caminho, primeiro, pessoas realizar lucro e segundo, né, junto com isso, o movimento do mercado para ele proteger alguma região ou construir algum suporte para alguma região, para o preço sempre crescer cada vez mais, né? Ele cria uma região de suporte para depois, qualquer momento de uma forte correção, ele usar aquele ponto lá embaixo que foi trabalhado por tempos e tempos para o preço não descer a partir daquele momento, tá? Então, relaxa, tá tranquilo por enquanto, a gente está acima dos 48 mil, que é um movimento muito importante que a gente tem que falar esses dias, porque foi construído, sim, um suporte muito forte nessa região aqui dos 48. E hoje a gente viu ele rompendo os 48 para baixo, tá indo para os 47 já recuperando. Isso indica pra gente o que? Existem pessoas que aproveitaram esse momento de baixa, de fragilidade no mercado para entrar e conseguiram, tá? Isso indica pra gente proteção de um suporte. A gente tem que analisar dessa forma, ainda mais que a gente teve aqui, tá, um conjunto de um volume acima do normal. A gente falou que o volume que a gente teve no topo que a gente teve aqui dos 50 mil foi um volume bem considerável, tá? Um volume bem acima do normal de queda num gráfico, num time frame menor. Mas
A gente sim esperava mais queda e tivemos até os 47, a gente tinha como alvo, tá? Perdão aqui ficar trocando de gráfico, tá, gente? Olha, mas olha só, a gente tava como alvo aqui de uma bandeira de baixa até os 46,5, tá? Ele tá fazendo aqui uma bandeira de baixa. Ele tentou concluir essa bandeira, foi quase no nosso alvo ali dos 46,5, tá? Foi quase nesse alvo e já voltou a subir. Então a gente sempre sabe que o mercado nunca é exato, ele faz uma bandeira torta, faz uma bandeira com alvo, vai 50% do alvo, vai 25% do alvo, o que importa é que ele, né, a gente tem algum momento de reversão, é o que a gente está tendo, porque a gente espera e a gente sabe que o movimento projetado que a gente está tendo esses últimos dias, construindo essa alta muito forte aqui. E também, né, eu já falei pra vocês, a gente passou muitos tempos, muitos dias, muitos meses construindo essa região, tá? Então, o preço fica dias, meses, semanas construindo uma região super forte pro preço, tá? Uma região muito forte pro preço, para ele nunca mais vir abaixo dessa região. É assim que o mercado trabalha, é assim que você tem que entender. Então, quando a primeira vez que a gente rompe, tá? Tenta romper, não consegue. Tenta pela segunda e consegue, essa região que era difícil, também vai ser difícil de você descer, passar dela. Então, essa é a função do mercado, essa é a função dos players, essa é a função, né, do comportamento dos investidores no mercado, não só de cripto, mas qualquer tipo de mercado, tá? Então, quando a gente tenta, né, passar de uma resistência de uma vez e a gente falha, a gente tá construindo uma região de suporte, tá? Para fazer uma segunda tentativa, a gente dá um respiro quando a gente falha para depois tentar pela segunda vez e quem sabe ter sucesso. E se tivermos, estaremos aí de olho, tá? Todo dia fazemos análises. Cara, se foi útil pra você essa análise, a gente sempre tá falando de coisas novas, coisas pra você ficar esperto e coisas e te despreocupando aqui, porque a gente sabe que o cenário agora é muito otimista, tá? Tudo pode acontecer, mas a gente segue otimista. Então, se inscreve aí se você quer ver mais análises como essa, deixa o seu like se essa análise foi útil pra você. Tá? Estamos todo dia aqui tentando te ajudar, te ajudando a entender o comportamento do mercado. E eu te vejo amanhã, tá? Não falta. Cara, todo dia que você tá aqui, você tá aprendendo muito. Você tem que entender, não só gravar o que tá acontecendo, gravar um candle. A gente sabe que cada candle é muita história que acontece por trás dele. Eu quero que você entenda o comportamento do mercado. Que você entendendo o comportamento do mercado, você consegue aproveitar e muito. E também tirar um peso da preocupação que você tem na sua mente. Que o nosso maior inimigo é a nossa preocupação. Que a gente tem que acabar com ela para ter uma vida boa e próspera e tranquila. Tá bom? Então eu vejo você amanhã, não falta. Vou te esperar na análise, tá? Segue a gente no Instagram, se você não segue lá, a gente faz conteúdo muito acima. Ó, cara, deu merda, caiu o mercado, a gente faz stories. Porra, subiu, e agora? Stories lá pra você ficar ligado no mercado. Então eu te vejo amanhã. Um grande abraço, sucesso a todos aí, fiquem com Deus.